Muito boa noite. Muito boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez, né? E esse programa é um programa que a BMA do Rio está lançando, né? Em que nós fazemos palestras todo mês. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu ia mostrar, sumiu o arquivo, então a gente mostra no final. Né? Então, a gente lança todo mês. Esse mês a gente está tendo o Cláudio, né? O doutor Cláudio Teles, que é psiquiatra, médico com formação em medicina antroposófica, membro da nossa diretoria aqui do Rio de Janeiro, né? E, assim, uma pessoa que está trazendo a psiquiatria de uma forma muito bonita, muito especial. E hoje a gente tem, assim, esse grande prazer, né? Eu tenho o grande prazer de apresentar e trazer o doutor Cláudio Teles, então, falando sobre ansiedade e depressão. Cláudio? Obrigado, Elu. Obrigado. E boa noite a todas e todos aqui presentes. Alguns amigos do grupo de psiquiatria que a gente tem, que estuda medicina antroposófica já há alguns anos, né? Marcelo, Mariel, Isabel, né? E outras pessoas que são também do meio antroposófico, mas não médicos, e outras pessoas também que não são do meio antroposófico, né? Então, a gente tem o desafio hoje aqui de poder contemplar a todos, né? Então, nós vamos abordar aspectos, né, aí de como a antroposofia em geral, né, não só a medicina antroposófica, mas a antroposofia em geral compreende essas questões da ansiedade, da depressão, que são, vamos dizer, muito, né, mas muito atuais, porque vivemos praticamente podemos dizer, uma pandemia, né, já foi definido. Alguém me mutou aqui, sei lá por quê. Enfim, já foi definido nessa questão de ansiedade e depressão, o OMS já encarou isso em alguns momentos mais para trás, né? Não tenho certeza se oficialmente ou pelo menos, né, informalmente, como uma pandemia, né? Que afeta o mundo inteiro, várias culturas diferentes, e num ritmo cada vez mais intenso, isso desde a década de 80, né, esses sintomas de ansiedade e depressão. Então, entendo que é um assunto de interesse geral, né? E como temos aqui, desde pessoas que não são do meio da antroposofia, até pessoas que são médicos antroposóficos e psiquiatras antroposóficos, né? Então, vamos procurar fazer uma palestra que abranja todos os interesses. Não. Mas vamos começar, então, do mais básico, né? Para que as pessoas que estão presentes e não conhecem a antroposofia possam entender do que a gente está falando, né? Porque a antroposofia tem toda uma maneira de compreender, né, a organização humana, em primeiro lugar, e a manifestação das doenças também. Claro que aqui né, não estaremos falando de medicamentos antroposóficos propriamente ditos, nem poderia, né, porque o público, né, é bastante diversificado, tá? Mas, antes de começar a entrar aí na explicação de como a gente compreende, né, ansiedade, depressão do ponto de vista antroposófico, é bom a gente esclarecer, né, para quem não é do meio, que podemos tratar qualquer condição psiquiátrica com medicamentos antroposóficos, tá? Não só psiquiátricas, mas qualquer condição clínica, né, das outras especialidades clínicas também. O que não quer dizer que estejamos dizendo que vamos ter sucesso sempre. Obviamente que não, tá? A medicina antroposófica, ela não é nenhum milagre, tá? E nem nenhuma panaceia. A medicina antroposófica é uma forma ampliada de compreender a medicina, né? A medicina oficial, a medicina acadêmica, vamos dizer assim, existem algumas, né? A medicina antroposófica é uma delas, tá?
E temos, de fato, muita coisa que pode ajudar no tratamento e ampliar o campo de tratamento, tá? Dentro da psiquiatria, temos conseguido muitos bons resultados, não só com esses aspectos da ansiedade e da depressão, mas também com as outras patologias, os outros diagnósticos, tá? Mas vamos nos concentrar aqui na ansiedade e na depressão. O que não quer dizer que vamos ter, como eu já falei, resultados positivos em todos os casos. Tem pacientes que respondem muito bem à medicina antroposófica isoladamente, tem outros pacientes que não, que a gente precisa utilizar os medicamentos alopáticos também. Tem gente que vai se dar melhor com a medicação alopática, tem gente que vai se dar melhor com a medicação antroposófica, tem gente que se dá bem com as duas, e tem aquele pequeno grupo que tem dificuldade de melhora, seja com qual for o tratamento, tá? É muito comum no meu consultório, por exemplo, pessoas chegarem procurando especificamente a medicina antroposófica, a gente fica ali tratando alguns meses, a pessoa não melhora, a gente coloca o medicamento alopático, ela melhora bem rápido. Isso acontece, tá? Como também acontece o inverso. Acontece pessoas que chegam no meu consultório, não porque eu sou médico antroposófico, mas me procurando como psiquiatra no geral, não quer nem ouvir falar de outros medicamentos que não sejam os medicamentos psiquiátricos, né, alopáticos convencionais, mas tem uma resposta ruim, não melhora, e aí quando consegue ceder, né, eu convenço a pessoa a usar os medicamentos antroposóficos, melhora rapidamente. Então, pode acontecer as duas coisas. E no meio do caminho, a grande parte das pessoas responde bem aos dois tratamentos, tá? Mas, enfim, dito isso, tá? Para não ficarmos aqui, as pessoas ficarem achando que estamos aqui fazendo uma apologia, né, da medicina antroposófica, vamos, então, começar a explicar como que a gente entende esses aspectos da ansiedade e da depressão a partir da medicina antroposófica e o que que a medicina antroposófica, né, a antroposofia no geral, traz de diferente. É claro que eu, como psiquiatra, né, vou me concentrar mais aí nos aspectos da medicina, mas é importante dizer que a antroposofia ela não se restringe, né, no que diz respeito ao tratamento de uma pessoa que apresente sintomas psiquiátricos, né, ansiedade, depressão e qualquer outro. A antroposofia não se limita aos medicamentos antroposóficos, tá? Existem outros recursos também. Existe, por exemplo, o recurso da terapia artística, existe o recurso da biografia humana, existe o recurso de terapias externas e alguns outros também. Todos eles, né, todos esses que eu estou citando, são formas de tratar as pessoas que têm algum tipo de patologia psíquica ou qualquer patologia clínica que vai para além, né, da medicação, né? Existe a euritmia também, né, que é outra forma de tratar através do corpo, né, do corpo físico, e por aí vai, tá? Então, a antroposofia é uma forma muito rica de compreender e conduzir um tratamento, tá? E o que eu vou falar aqui hoje é a base da compreensão para qualquer tipo de terapêutica, seja ela dentro da antroposofia, né? Seja ela medicamentosa, seja ela da terapia artística, seja da euritmia, seja da biografia, seja das terapias externas e da psicoterapia de base antroposófica também, tá? E outras coisas que tem por aí também, né? Tá bom? Bom, então vamos começar explicando para as pessoas que não são do meio da antroposofia, que, né, quem vem acompanhando aqui essa série de palestras já entendeu algumas coisas, né, no que diz respeito à constituição do ser humano. Mas vamos voltar aí, né, lá para o início. Existem algumas maneiras da gente definir o ser humano, porque para a antroposofia o ser humano não se restringe ao corpo físico, né, como é
na maior parte aí da prática médica tradicional. É claro que a medicina tradicional ela vai também compreender uma dimensão psíquica do ser humano, mas se formos assim olhar para isso de uma forma mais restrita, podemos dizer que esse psiquismo humano nada mais é do que uma manifestação do físico também, né? Se a gente pegar aí as neurociências, elas vão estar entendendo que essa manifestação da consciência, né, onde se dá a sintomatologia psíquica, ela nada mais é do que o resultado do funcionamento de neurotransmissores, hormônios, genes e por aí vai. Então, existe sim uma dimensão psíquica, mas que a medicina tradicional vai compreender como uma manifestação também da dimensão física. Então, na maior parte das vezes, essa medicina tradicional ela vai olhar apenas para os aspectos físicos, mesmo que eles se manifestem no campo do psiquismo, certo? Então, já a partir daí, a antroposofia ela tem como ampliar essa visão, porque nós entendemos que o ser humano ele possui um corpo físico, sim, evidentemente, né? Ninguém pode negar isso, seria uma bobagem, mas existe uma dimensão psíquica também, para além desse corpo físico, uma dimensão psíquica, podemos dizer assim, que tem tanta legitimidade quanto o corpo físico, para nós uma legitimidade teórica tão grande quanto o corpo físico, né? Que seria o que podemos chamar de um corpo psíquico. Dentro do nosso linguajar, a gente pode chamar isso de alma, tá? E existe uma dimensão espiritual do ser humano, tá? Eu acho que isso já podemos falar aqui, porque essa série de palestras que viemos apresentando, isso já foi abordado. Para quem está chegando agora, se tiver dúvidas em relação a isso, pode colocar, problema nenhum, a gente explica depois no fim, certo? Mas é importante entender que para a antroposofia, né, o ser humano, então, no nosso modo de entender, que chamamos de trimembrado, ele é composto por essas três organizações: a organização física, a organização psíquica, ou a alma, e a organização espiritual. Elas se relacionam, elas interagem, elas se misturam, né? Isso que eu estou falando aqui de uma forma muito organizadinha, são, sim, três dimensões que podemos compreendê-las, mas elas não funcionam assim, separadas, apartadas uma da outra, né? Elas se misturam, se imbricam, se influenciam, e qualquer manifestação de doença, qualquer uma, não só ansiedade, depressão ou doenças psíquicas, qualquer uma, desde uma unha encravada até o pior câncer que a gente possa imaginar, vai ser sempre uma consequência de uma desarmonia nesse funcionamento, tá, trimembrado. Esse funcionamento físico, psíquico, espiritual. Podemos definir dessa maneira. Então, onde houver desarmonia, vai haver produção de sintomatologia, tanto nesse corpo físico quanto nesse corpo psíquico. O que já nos traz aí uma diferença em relação à medicina tradicional, tá? E não estou falando isso só por conta dessa dimensão espiritual, mesmo que quiséssemos deixar essa dimensão espiritual de fora, poderíamos dizer que essas doenças psíquicas, né, sobretudo a ansiedade e depressão, que vamos abordar aqui hoje, ela tem uma origem nessa dimensão psíquica do ser humano, tá? Poderíamos dizer assim, na alma. E esse termo alma talvez cause estranhamento nos dias de hoje, mas não é tão estranho assim se a gente pensar, por exemplo, que médicos mais antigos, né? Estou dizendo aí século XIX, final do século XIX, início do século XX, eles compreendiam a dimensão psíquica das doenças psiquiátricas como a partir da alma, né? Eu lembro até hoje, meu pai era psiquiatra também,
né? E quando eu estava na faculdade ainda, eu comecei a me interessar por psiquiatria, ele foi começando a me dar alguns livros para começar a me inteirar do campo, né? E um dos livros que ele me deu, eu gostei muito na época, era um livro muito antigo, e se chamava justamente isso, Médicos da Alma. Era o nome do livro, e eram aqueles psiquiatras, psicopatologistas antigos, né, começozinho do século XX. Então, antigamente, essa conceituação da origem psíquica a partir da alma não causava estranhamento. Hoje causa, porque a gente está acostumado a pensar nas doenças psíquicas como consequência de um mau funcionamento dos neurotransmissores, ou seja, a origem seria física. Não é que a gente negue, dentro da medicina antroposófica, da antroposofia no geral, não é que a gente negue que exista uma alteração no corpo físico, tá? Seria uma bobagem fazer isso. Existem medicamentos que vão atuar lá, por exemplo, lá nos receptores de serotonina, isso aí todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Os antidepressivos, e que vão funcionar sim, vão trazer uma resposta, vão diminuir a ansiedade, vão diminuir os sintomas depressivos. Agora, não fazemos uma conclusão apressada, pelo menos no meu modo de ver, apressada, como faz a medicina tradicional. Se eu tenho um antidepressivo que funcione sobre um neurotransmissor de serotonina, então, logo, a causa das doenças ansiosas e depressivas é uma deficiência de serotonina na fenda sináptica. Não negamos que existe essa deficiência, mas não entendemos isso como causa, certo? A gente entende isso como uma expressão no físico de algo que está acontecendo no nível psíquico, tá? E essa é uma questão bastante séria, porque ela não é levada em consideração pela ciência tradicional. A ciência tradicional, ela parte desse princípio que a doença está no neurotransmissor porque o medicamento atua ali. Mas e se não estivermos de frente a uma causa exatamente física, mas uma consequência no corpo físico de algo que tem origem psíquica e que podemos intervir a partir daí sim, porque esses dois âmbitos, né, tanto o físico quanto o psíquico, se relacionam, tá? Bom, na antroposofia, a gente parte justamente da ideia de que há uma alteração, em primeiro lugar, na harmonia do sistema, ou seja, nessa harmonia entre físico, psíquico e espiritual, certo? Mas que leva a uma consequência sobre esse psíquico, em primeiro lugar, e aí, a partir desse psíquico, podemos chamar assim, né? A doença se expande para o físico. Tá? Então, vamos entender isso de uma maneira ainda mais profunda, né? Porque podemos abordar a trimembração dessa maneira mais esquemática, né? Entre corpo, alma e espírito, ou corpo físico, corpo psíquico e dimensão espiritual, mas podemos também trimembrar o organismo humano de outra maneira, tá? Que vai ser importante para a gente entender aqui. Podemos entender, então, que o ser humano funciona a partir de um sistema neurosensorial, um sistema rítmico e um sistema metabólico motor. É uma outra maneira de estar aplicando esse princípio da trimembração ao organismo humano. Quando eu digo sistema neurosensorial, sistema rítmico e sistema metabólico-motor, eu vou estar, assim, esquematicamente, de uma maneira muito grosseira, não errada, mas incompleta, eu posso dizer que, então, neurosensorial corresponde mais à porção da cabeça. No polo contrário está inverso o sistema metabólico-motor, que corresponde, então, aos órgãos do interior do organismo, do abdômen, né, e os membros, tá? E no meio do caminho
o sistema rítmico, que estaria situado mais ou menos no peito, no tórax, né? Basicamente representado pelo coração e pelo pulmão, que são os órgãos que ditam ritmo para o organismo, né? Ritmo respiratório, ritmo circulatório, tá? Que funcionaria entre esses dois, dando aí um equilíbrio para todo o sistema, certo? Agora, essa é uma maneira simplória de compreender, porque sistema rítmico, sistema neurosensorial, ritmo metabólico, motor, eles se espalham para o organismo como um todo, tá? Mas vamos pegar essa dimensão assim mais superficial mesmo, né? Do neurosensorial, do rítmico e do metabólico motor. Bom, eles têm que estar em equilíbrio. Se um deles está em excesso, vamos ter doença, porque descompensa aquilo que a gente falou do equilíbrio entre físico, psíquico e espiritual, tá? Então, vamos pegar uma pessoa comum do nosso dia de hoje, né? Assim, uma pessoa que viva submetida ao que todos nós estamos vivendo hoje em dia, né? Vamos pegar, por exemplo, uma mulher, né? Que ela trabalhe, né? Ela trabalha, sei lá, numa empresa ou no escritório, ou então trabalha, né, assim, que tem alguma formação superior, que trabalha numa empresa ou num escritório, ou tanto faz, ela pode ser só faxineira dessa empresa também, tá? Essa mulher, ela pode ser casada, ela pode ter filhos, ela pode ser casada com, né, uma outra mulher e não ter filhos, ela pode ser solteira, enfim. Mas estou escolhendo uma mulher porque talvez hoje as mulheres elas vivam uma pressão ainda maior do que os homens na nossa sociedade, né? Assim, houve um crescimento nessas últimas décadas, né, da participação feminina na nossa sociedade como um todo, o que é excelente, né, o que é muito bom, mas isso trouxe para as mulheres, né, muitas pressões assim, um acúmulo de funções, né? Por mais que os homens estejam também mudando o seu papel social, né, e tem muitos homens hoje que assumem também papéis que antes eram destinados apenas às mulheres, mas o fato é que, inegavelmente, as mulheres, né, que tiveram, né, o público feminino teve uma ampliação né, mais forte, né? Ou seja, elas, né, estão muito mais atarefadas, vamos dizer assim, né? Mas podemos compreender um homem da mesma maneira, tá? Um homem aí que ou seja o faxineiro da empresa ou que trabalhe na empresa, sei lá, em qualquer tipo de profissão, tá? O fato é que essas pessoas eles estão, né, elas e eles estão muito sobrecarregadas hoje em dia, né? A questão do trabalho, a questão de tomar conta da casa, né? Por exemplo, vamos voltar ao exemplo daquela mulher, né? Ela tem que dar conta de todo o trabalho dela, ela tem que dar conta também, muitas vezes, da casa, embora os homens participem muito mais hoje em dia também, as mulheres continuam mais à frente, né? Dos filhos e da família e dos amigos, e a mãe que demanda, e a amiga que demanda, e é o chefe que demanda, o filho que demanda, o marido ou a esposa que demanda. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu estou aqui falando com vocês aqui, estou vendo meu celular piscando aqui do lado. Minha filha está mandando uma mensagem aqui insistentemente, porque vai abrir, né, venda para ingresso do jogo do Fluminense na Libertadores amanhã, e ela já está aqui me... Olha, pai, compra o ingresso para a gente. Ela está aqui, eu já disse que sim, mas ela está, né? Então, enfim, isso é um outro exemplo, tá? Porque eu estou dando a palestra aqui para vocês, trabalhei o dia inteiro, consegui chegar em casa antes né, da palestra, né? A outra eu dei no consultório, e estou aqui também com o celular do lado,
Acho que a maioria de vocês também, né? Claro que eu não vou responder a ninguém agora, né? Mas vocês que não estão dando palestra, muito provavelmente, muitos de vocês estão respondendo às pessoas que estão aí, né? Então, da mesma maneira que minha filha está me mandando mensagem agora, vocês também, filhos, filhas, marido, esposa, chefe, funcionários, né? Os chefes também sofrem muito, tá? Então, estamos submetidos, até por esse excesso de comunicação em que vivemos hoje, a pressões muito grandes de todos os lados. E isso, gente, vai bater lá no sistema neurosensorial, tá? Todos nós vivemos hoje muito atarefados no nosso sistema neurosensorial. A ideia que a gente faz na antroposofia é que ele vai inflando, 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 eu poderia dizer inflacionando, né? Ele vai ficando cada vez mais, ele ocupa cada vez mais espaço naquela trimembração. E quando a gente tem um organismo que está, algum desses membros, né, ele está começando a sair do eixo, ou seja, ele está começando a ficar mais preponderante em relação aos outros, isso tem um custo. Isso vai fazer com que o polo inverso, que é o polo metabólico motor, ele comece a sofrer com isso. O que é que acontece? Enquanto o neurosensorial ele vai inflando, 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 o metabólico motor vai murchando, 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 murchando. O sistema rítmico que está no meio do caminho, é função dele manter esse equilíbrio. Mas quando isso acontece, quando o excesso para um lado ou para o outro, tá? Existem doenças também que são a partir do polo metabólico motor. A gente está falando de ansiedade e depressão, então vamos falar, né, basicamente de um inchaço, né, de uma inflação desproporcional do polo neurosensorial, tá? E tem um momento que o sistema rítmico ele não dá conta, né? Ele que está tentando manter aquele equilíbrio, tem uma hora que ele não consegue mais manter esse equilíbrio, e aí a coisa sai do controle. E aí a gente tem doença propriamente dita. Essa doença ela vai poder se manifestar de diversas maneiras, sob vários diagnósticos, tá? Mas, geralmente, vai se manifestar, tá? Com muita ansiedade. Mesmo os quadros depressivos, hoje em dia, se manifestam com muita ansiedade. E aí a nossa medicina antroposófica já pode começar a dar uma explicação de por que os quadros, vamos falar um pouquinho, depressivos, antes, né, até a década de 60, 70, eram quadros muito mais, cursando muito mais com apatia, melancolia, do que com ansiedade, né? Até a década de 60, 70, os quadros de depressão normalmente aconteciam, né, aquelas pessoas que não saíam da cama, não levantavam nem para comer, nem para escovar dente, nem para se vestir. É um quadro melancólico, apatoabúlico, né, muito, muito importante. Isso praticamente desapareceu do campo psiquiátrico, né? É muito raro a gente ver uma pessoa assim hoje em dia. Normalmente, uma pessoa que sofre de depressão hoje, ela está ao contrário, ela não está apática, nem está melancólica, ela muitas vezes continua trabalhando, continua dando conta do trabalho, continua dando conta dos compromissos de casa, dando conta dos compromissos familiares, ela continua dando conta de todas as demandas, né, de amigos também, mas ela está muito ansiosa, ela está muito irritada, ela está muito agitada, né, ela está com insônia, tá? E com o passar do tempo, seja um quadro depressivo ou um quadro ansioso, se o organismo por si só não consegue dar conta de reequilibrar o sistema, essas pessoas elas começam, né? Isso que se manifesta mais no polo neurosensorial, então, assim, até algumas décadas atrás, as doenças psiquiátricas se manifestavam, sim, também tinha as doenças de polo neurosensorial,
mas era uma coisa assim, a depressão, por exemplo, era muito mais do outro polo, né, do metabólico, mas a coisa inverteu. Inverteu por conta da maneira como a gente vive hoje, socialmente, culturalmente, uma demanda muito grande, né? Assim, eu usei o exemplo aqui da minha filha me mandando mensagem. Então, a gente está muito mais conectado, muito mais ligado, com muito mais coisas para resolver. A gente está conversando com alguém, resolvendo outro problema, fazendo uma transferência de Pix pelo celular e fazendo um monte de outras coisas, né? Ou então, estamos assistindo uma série e estamos também almoçando, assistindo série, e estamos resolvendo outro problema que temos que resolver, tá? Então, a nossa demanda neurosensorial hoje está muito grande. E, por outro lado, o cuidado metabólico está muito menos presente. Seja em termos de prática de atividade física, isso até muita gente pratica hoje, mas alimentação está muito pouco saudável, né? E muito desregulada. O sono está pouco saudável e também muito desregulado, tá? E a gente está progressivamente privilegiando as atividades neurosensoriais. Um exemplo que eu gosto de dar é que hoje a gente praticamente não consegue ficar assim 1 ou 2 minutos sem fazer nada, né? Sem fazer nada mesmo, com a cabeça vazia. Para a gente fazer isso é um esforço, porque se a gente entra num elevador, um elevador de prédio comercial, por exemplo, nem no elevador, né? A gente consegue ficar aqueles segundos ali olhando para o teto sem fazer nada, porque vai ter uma televisãozinha ali informando para a gente várias notícias totalmente inúteis, né? Vai dar para a gente a cotação do dólar e do euro, vai dar a previsão do tempo, da temperatura, um monte de outras informações totalmente desnecessárias para a nossa vida naquele momento, né? Por mais que a gente não esteja interessado, essas informações penetram no nosso sistema neurosensorial e sobrecarregam o que já está muito sobrecarregado, por conta de todas as demandas que a gente tem de trabalho, família, amigos, e por aí vai, tá? Outro exemplo, né? Quando eu era jovem, né? Não sou mais, eu viajava muito de ônibus e às vezes viajava para interiores, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. Então era comum você chegar num local mais no interior para pegar um ônibus para um buraco mais no interior ainda, e você chegar lá naquela rodoviária e chegar lá, bom, quando é que sai o próximo ônibus lá para aquele fim de mundo? Ah, daqui a 5 horas. Situação super comum. O que a gente fazia? A gente encostava em algum canto, ou sentava ou deitava e ficava ali 5 horas, simplesmente sem fazer nada. Absolutamente nada. Hoje isso é impossível. O que você vai fazer nesse momento? Você pega o teu celular e começa a olhar um monte de coisa, né? Então, para a gente ficar sem fazer nada hoje, é necessário um esforço monstruoso. É necessário uma atitude ativa. O que antes era passivo, ficar sem fazer nada, até ficar sem fazer nada hoje exige uma decisão ativa do ser humano. Tudo isso sobrecarrega o sistema neurosensorial, tá? Então, no nosso modo de entender da antroposofia, a explicação para essa progressão de doença cada vez mais grave no que diz respeito à ansiedade e depressão, entendendo que elas advêm do polo neurosensorial, é pelo fato de estarmos vivendo numa sociedade que demanda muito de todos nós e que nos bombardeia a cada segundo com uma quantidade enorme de informações, na maior parte das vezes desnecessária, tá? E é muito difícil para nós conseguir escapar hoje em dia de ficar ali olhando o celular à toa durante 5 horas, tá? É impensável, justamente, assim, principalmente para a geração jovem. Isso é totalmente impensável. Quando eu falo isso para os meus filhos, olham para mim com aquela cara de caramba, era isso mesmo que funcionava assim naquela época, né? Não é à toa que a gente vê hoje cada vez mais jovens sofrendo de ansiedade e depressão, tá? Eu comecei a fazer consultório já tem 20
6 anos, tem 26 anos que eu atendo em psiquiatria, né, consultório e outros locais mais, tá? Era muito raro atender uma pessoa e não atendo criança, né? Só atendo a partir de 18 anos. Então, era muito raro atender uma pessoa de 18, 19, 20 anos. Hoje, o meu consultório está entupido de pessoas de 18, 19, 20 anos. Era uma situação excepcional quando isso acontecia. Não é que não existisse, mas não era comum, tá? E eu estou falando de 18, 19, 20 anos porque eu só atendo maior de idade, mas colegas que atendem adolescentes estão com os consultórios, né, totalmente lotados, os ambulatórios públicos também estão lotados, tá? Cresceu muito a incidência de ansiedade e depressão nesse público, né, nesses últimos 20 anos. E vai piorar. Vai piorar por quê? Porque a gente vai continuar pressionando cada vez mais esse sistema neurosensorial e a gente vai continuar cuidando cada vez menos desse metabólico, certo? Então, só para a gente pegar um exemplo, estamos falando do metabólico, né, aqui. Primeiro, estou falando do neurosensorial, de como que o excesso neurosensorial ele causa as doenças psíquicas. Mas vamos falar do metabólico um pouquinho. Vamos pensar de um órgão como o fígado, né? O fígado hoje ele está muito sobrecarregado, porque todos sabem aqui, mesmo quem não é médico, que o fígado é o grande órgão que metaboliza as substâncias que entram no nosso organismo, né, do mundo exterior. Então, a maior parte de nós hoje está muito mais medicada do que estava antes, né? E além de estarmos mais medicados, estamos muito mais submetidos à poluição da água, à poluição do solo, à poluição do ar e principalmente à poluição dos alimentos, né? Então, quem não faz um esforço para comprar alimentos orgânicos ou biodinâmicos, né, dentro da nossa antroposofia, está aí, toda vez que come, submetido a uma carga de substâncias químicas agrotóxicas enorme, monstruosa, né? E existe aí uma falácia, né, de que níveis seguros para consumo de agrotóxicos. Isso é uma mentira, não existem níveis seguros para consumo de agrotóxicos, né? Qualquer agrotóxico, qualquer dietético, qualquer reaçante de sabor, qualquer corante que entra no alimento é uma toxina, vai envenenar o organismo, não existe nível seguro para o consumo. Isso era a mesma coisa que a indústria do cigarro dizia há 40 anos, 50 anos atrás, né? Níveis seguros para o consumo de cigarro. Não existe isso. Da mesma maneira que não existe nível seguro para o consumo desse bando de porcaria que a gente engole com a comida, tá? Isso causa uma sobrecarga para o sistema metabólico, para eliminar esse organismo, e se enfraquece o sistema metabólico. Então, é um outro motivo pelo qual, né, vivemos cada vez mais doentes, tá? Então, se eu já tenho um neurosensorial sobrecarregado, que está pressionando um metabólico enfraquecido, eu vou ter o desenvolvimento de doenças que são preponderantemente neurosensoriais. Então, as nossas aqui, ansiedade e depressão. E com o passar do tempo, à medida que aquele sistema rítmico ele não consegue dar conta desse equilíbrio, o neurosensorial vai ficando cada vez mais disfuncional e o metabólico cada vez mais enfraquecido. E a sede da vitalidade do nosso organismo, gente, é o sistema metabólico motor, né? O neurosensorial, ele provoca desgaste. O metabólico motor, ele provoca revitalização do organismo. E não tem problema nenhum isso. A gente precisa desgastar para pensar, né? A gente precisa desgastar mesmo o organismo para diversas coisas. Mas quando isso está fora de equilíbrio, e quando o metabólico não consegue mais suprir esse desgaste, o que acontece é que o organismo vai ficando cada vez mais doente. E aqui a nossa medicina antroposófica, ela já pode trazer um esclarecimento, né? Ela pode ajudar a entender o porquê que essas doenças que têm origem psíquica, que num primeiro momento, né, ansiedade e depressão, cursam principalmente, né, ansiedade e depressão atuais, né, contemporâneas,
elas vão cursar principalmente com muita agitação, inquietação, aceleração do curso do pensamento, no sentido assim, de que muitas ideias correndo o pensamento ao mesmo tempo, e muita irritabilidade, ansiedade, por aí vai. Com o passar do tempo, isso pode até continuar, mas começa a haver também um cansaço extremo, tá? Começa a haver doenças orgânicas, né, no corpo físico propriamente dito. Por exemplo, no sistema rítmico é muito comum, tá? A ansiedade exagerada, todo mundo sabe disso, provoca aceleração do coração, né? Aumenta a pressão arterial, pode provocar um ataque apneia, ou seja, aceleração da respiração e com dificuldade de respirar, com falta de ar. E tudo isso aí é esse excesso do sistema neurosensorial explodindo lá no sistema rítmico, né, com sintomas sobre o sistema rítmico. Quando isso ultrapassa o rítmico, eu vou começar a ter doenças no corpo físico, tá? Gastrites, diarreia, constipação intestinal, dores difusas pelo organismo inteiro, doenças de pele, e vários outros problemas, tá? Que a gente pode estar pensando. E, principalmente, um cansaço progressivamente maior, principalmente quando esse ritmo está afetado. Por exemplo, quando o sono, ele engloba todos os três sistemas, mas ele tem um ritmo, o ritmo do sono, que é ditado pelo sistema rítmico, né? Quando ele está alterado, aí a coisa vai piorando ainda mais, porque aquele excesso de desgaste do neurosensorial, com uma dificuldade do metabólico de conseguir trazer uma vitalidade maior para o organismo, faz com que um sono que não seja reparador, mais transtorno e mais doença ainda. Então, o que eu estou falando aqui? Tá? Eu estou falando para vocês que quando temos uma doença que afete, né, sistema neurosensorial, né, que seja produzida no sistema neurosensorial, que curse com sintomas de ansiedade e depressão, a gente vai ter aí um comprometimento do organismo como um todo, né? Ela não fica limitada ali a esse neurosensorial. Então, isso vai naquele sentido do que eu estava falando para vocês, tá? De que esses sistemas, eles se misturam, eles se cruzam e eles precisam funcionar harmonicamente. Então, qual é o objetivo de todo o tratamento, né, da antroposofia para esse tipo de sintoma, tá? Trazer, recuperar a harmonia do organismo. E eu posso fazer isso de diversas maneiras. Os meus medicamentos antroposóficos, por exemplo, eu vou compor, né? A maior parte dos nossos medicamentos são fórmulas em gotas, né? Existem também gels transdérmicos, existem comprimidos, injeções, uma série de coisas. Mas o básico são fórmulas, né, onde usamos medicamentos naturais manipulados, dinamizados, ou seja, são diluídos, né, de forma que eles não vão atuar muito na via química, eles vão atuar principalmente na harmonização desse organismo trimembrado, né, tá? Então, eu posso escolher ali substâncias, sejam elas derivadas de plantas ou derivados animais, ou minerais, ou metais, que são os nossos medicamentos, tá? Eu vou procurar fazer uma formulação que traga tanto uma diminuição do funcionamento neurosensorial, que está exagerado, como uma revitalização do metabólico, que está enfraquecido, e também vou olhar para o sistema rítmico, procurando oferecer a ele um retorno ao ritmo do organismo, tá? Então, quando eu uso medicamentos antroposóficos para tratar um paciente que esteja apresentando sintomas de ansiedade ou depressão, eu vou olhar para os três sistemas. Eu não vou olhar só
para o sistema neurosensorial que está, vamos dizer assim, funcionando exageradamente. Eu vou olhar também para aquele que está desvitalizado, eu vou olhar para aquele que não está conseguindo ditar ritmo do organismo. E aqui nós temos também uma diferença em relação à medicina tradicional, tá? Que vai entender ansiedade e depressão como uma doença da cabeça e vai do cérebro, né? E vai oferecer medicamentos que atuam, né, sobre neurotransmissores, né, dos neurônios cerebrais. No nossa medicina antroposófica, não. E se eu não estiver usando medicamentos antroposóficos, quem for tratar essa pessoa com euritmia, com terapia artística ou outras técnicas, ela também vai procurar fazer a mesma coisa que eu faço com medicamento. Ela vai procurar diminuir o excesso neurosensorial, trazer o rítmico de volta para o seu ritmo e vai também procurar vitalizar o metabólico que está desvitalizado. Tá? Dessa maneira, a gente consegue vamos dizer assim, um retorno da harmonia do organismo. Tá? E o que eu posso dizer para vocês é que temos dentro da antroposofia, né, eu uso os medicamentos, mas os colegas que trabalham com terapia artística, trabalham com euritmia e outras técnicas mais, o que eu posso dizer é que esses tratamentos, eles são, na maior parte das vezes, muito bem-sucedidos nessa proposta. Tá? Como eu falei aqui no início, certo? Não é nenhum milagre, nenhuma panaceia, não é fácil, né? Às vezes a gente começa de um jeito, não vai muito bem por ali, aí muda um pouco aqui, tenta outro, e vamos indo, até que a gente consegue dar solução, tá? Então, o que eu quero dizer é que temos uma maneira de compreender os transtornos psíquicos de ansiedade e depressão própria, a partir da medicina antroposófica, da antroposofia, aliás, dizendo, e temos também como tratá-las a partir da antroposofia, tá? Os resultados com os medicamentos e com as outras técnicas são muito bons, né? Normalmente, a gente vai precisar aí de uma base medicamentosa, tá? Porque é difícil tratar sintoma sem uma base medicamentosa, né? Mas, assim, muitos pacientes mesmo, hoje em dia, eu trato apenas com a medicação antroposófica, sem usar alopático, não tem preconceito nenhum com alopático, tá? Pacientes que não querem usar os medicamentos antroposóficos, eu uso os alopáticos, não tem problema nenhum com eles, acho eles muito úteis, certo? Mas eu acho que eles são um tanto quanto limitados, né? Por exemplo, um antidepressivo é capaz de diminuir o excesso neurosensorial, para usar a nossa nomenclatura antroposófica, mas ele não é capaz de revitalizar o metabólico que está prejudicado. É claro que aquela pessoa, se ela conseguir, de fato, diminuir aquele funcionamento neurosensorial exagerado, e se ela tiver um organismo de base saudável, se ela praticar atividade física, outras coisas mais. Outra coisa que a gente recomenda, além da atividade física, práticas artísticas, trabalham no sistema rítmico, né? Tocar um instrumento, cantar, desenhar, pintar, dançar, tudo isso vai ajudar também, né? Os médicos que não são antroposóficos também sabem disso, né? Mas a gente tem essa explicação que não é química, tá? É uma explicação a partir desse organismo trimembrado. E a medicina tradicional, ela vai conseguir tratar o sintoma psíquico, mas ela vai ter dificuldade em revitalizar o organismo e trazer esse organismo de volta para o ritmo, tá? Não é que seja impossível, é claro que isso é possível, tá? Uma pessoa que usa um antidepressivo alopático e que pratica atividade física e que tenha outros interesses, sei lá, artigos, outra coisa, ela vai conseguir também, né? Tá? Mas nós temos aqui, dentro da antroposofia, não só uma teoria que abrange o ser humano, no meu modo de ver, de uma forma mais global, como também temos propostas terapêuticas que possam tratar esse ser humano de uma forma integral, tá? Tratando esses três aspectos, e não apenas aquele de onde começa a doença. Porque, na verdade, para nós, a doença não está localizada em nenhum local desse específico, ela não está no cérebro,
como ela também não está ali no coração e não está em nenhum outro órgão. A doença é o resultado final dessa desarmonia. Então, todos os órgãos do nosso organismo entram nessa história, tá? Então, nós vamos tratar coração, vamos tratar pulmão, vamos tratar fígado, rim e também o cérebro. Ele não está de fora, mas vamos tratar ele junto com os outros órgãos. E aí, claro, cada caso ele vai ser diferente. Muito dificilmente eu vou prescrever uma medicação que seja igual para 2 pacientes. Tem um esqueleto igual, mas vai ter sempre detalhes que mudam, porque o tratamento antroposófico ele é totalmente individualizado para aquela pessoa. Tá? Então, dependendo das características clínicas do seu adoecimento e dependendo das suas características de personalidade, eu vou fazer uma determinada fórmula assim, específica para aquela pessoa, para aquela situação clínica, tá? Então, enfim, acho que são 9h20, né? Acho que eu já falei bastante aqui. Acho que já coloquei, de certa maneira, espero que sim, o que trazemos de diferença em relação ao funcionamento comum, tradicional, oficial. Não negamos essa medicina tradicional, oficial, acadêmica, tá? Muito pelo contrário, todos nós gostamos muito de ciência, né? Todos nós, e partimos dela. Só que entendemos que praticamos uma ciência ampliada, tá? Então, temos a nossa explicação teórica de como que se dá a manifestação dessas doenças, né? Espero ter sido claro, espero ter sido claro como que a nossa vida atual ela vai elevando cada vez mais essa pressão neurosensorial e como isso está por trás, né? Da nossa... O Igor está pedindo para eu falar mais. Se me deixar falar mais, Igor, eu vou falando até amanhã de manhã, né? As pessoas que me conhecem sabem. Então, eu tenho que estar sempre me limitando, né? Então, eu vou falar só mais um pouquinho e a gente abre aí para perguntas e debates, né? Que talvez seja mais rico do que ficar só eu falando, né? Espero que tenha ficado claro como compreendemos a maneira de compreender o adoecimento psíquico da ansiedade e depressão e também como temos uma proposta de tratamento própria. E aí eu vou dizer para vocês que funciona muito bem, tá? Eu vou encerrar por aqui. Eu estou vendo aí que já tem algumas pessoas colocando perguntas. A gente pode tanto ler as perguntas colocadas, como também, quem tiver interesse, pode abrir o microfone e fazer as perguntas, tá? E a gente vai conversando. Vamos lá. Bom, Cláudio, primeiro tem a Adriana Queiroz, né? Ela está sugerindo uma palestra que fale sobre tireoidite de Hashimoto, né? Associada, então, com o tratamento antroposófico. Tá E aí, bom. fica a sugestão, né? Ótimo, obrigada. Adriana Queiroz é minha amiga. Beijo, beijo, Adriana. Sim, a Enfim, Adri- achou uma boa sugestão, mas um tema muito específico, né? A gente teria que procurar quem falar disso, mas acho que ela tem razão no sentido de ser hoje uma doença muito prevalente, né? Adriana Mariucci pede para você falar um pouco em relação aos 4 órgãos, em relação às doenças psiquiátricas. Eita. Os 4 órgãos, quando a gente fala de 4 órgãos, a gente está falando de fígado, rim, coração e pulmão, tá? São os 4 órgãos básicos, porém não únicos. Quando a gente fala desses órgãos, a gente está falando de sistemas, na verdade. Por exemplo, quando a gente fala de coração, a gente está incluindo todo o sistema cardiovascular, né? Não só o coração, funcionamento das artérias, das veias. E artéria e veia penetra todos os órgãos, tá? Então, na verdade, quando a gente fala de coração, estamos falando de todos, porque os seus prolongamentos, né, vasculares vão
nutrir todos os órgãos do nosso organismo. Quando a gente fala de pulmão, a gente está falando de uma função, né? Vamos falar aqui só da função física dele, porque ele tem diversas outras funções. A gente está falando de um órgão que faz com que o ar entre no organismo e o coração fica responsável, através do sangue, de espalhar esse ar por todo o organismo. Então, ele também vai, né, o funcionamento do pulmão, afetar o organismo como um todo. Quando a gente fala de fígado, o fígado é a grande usina de produção de energia. Eu falei aqui da função fígado como metabolização de medicamentos, venenos, toxinas e por aí vai. Mas o fígado também é a grande usina de produção de energia do organismo, tá? E ele regula esse funcionamento. Então, quando eu estou falando do fígado, o fígado ele vai afetar o funcionamento de todos os órgãos, porque, né, ali é o grande centro de vitalidade do organismo, e ele vai eliminar toxinas que afetam o organismo como um todo, todos os órgãos. Quando eu falo de rim, o rim filtra o sangue, ou seja, já tem uma relação direta aí com o sistema cardiovascular, e elimina também toxinas e por aí vai. E na nossa medicina antroposófica, o rim tem uma função para além disso. O rim também, ele através de um processo aí, que não cabe aqui a gente entrar, porque seria muito específico, ele também está espalhando vitalidade para o organismo como um todo. Então, Adriana, não dá para falar dos 4 órgãos separadamente. Isso é o que faz a ciência tradicional acadêmica, né? Ou seja, vai lá, pega o fígado morto, corta um pedaço do fígado e vai olhar no microscópio como ele funciona, tá? Ou então faz um recorte daquele momento instantâneo com uma ressonância magnética. Não é que isso não tem utilidade, claro que tem, mas a gente vai entender o funcionamento desses 4 órgãos sempre de maneira dinâmica. E aí não só a antroposofia, tá? A medicina chinesa também considera esses 4 órgãos da mesma maneira, a medicina ayurvédica também considera esses 4 órgãos da mesma maneira, a homeopatia também considera esses 4 órgãos da mesma maneira, e por aí vai, tá? E quando a gente diz 4 órgãos, a gente não está deixando de fora os outros, certo? Por exemplo, quando eu falo de rim, aí depende mais de uma tradição ou outra, mas eu vou estar incluindo aí todo o sistema vésico urinário, então a bexiga vai estar incluída nisso aí, tá? A próstata, a uretra, e tudo aí também vai por aí, tá? Agora, quando eu falo de rim, existe, por exemplo, as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais também pertencem ao sistema renal, mas elas não têm aquela função de filtração, né, do sangue para eliminar toxinas. As glândulas suprarrenais, pelo contrário, elas estão muito mais envolvidas na regulação metabólica hormonal, porque elas produzem diversos hormônios, tá? Os glicocorticoides, importantes aí na manutenção da homeostase do corpo humano, precursores de órgãos sexuais, e por aí, de órgãos não, desculpa, de hormônios sexuais, e por aí vai, tá? Então, assim, quando eu penso nos 4 órgãos, e não dá para deixar o intestino de fora dessa ideia também, aí já não é mais um órgão propriamente dito, é todo um sistema que também funciona integrado a esses 4 órgãos, tá? Então, quando eu penso num sistema desses, né, por exemplo, como o sistema do fígado, que vai incluir aí também a vesícula, o baço, o pâncreas e por aí vai, né? Mas eu posso olhar para cada um deles individuado, mas posso olhar para eles funcionando em conjunto, eu tenho que olhar para esse sistema no funcionamento do organismo como um todo. Tá? Dentro do nosso tema aqui, não sei se foi nesse sentido a pergunta, o que a gente vai entender é o seguinte: a ansiedade e essa depressão mais ansiosa, mais reativa, mais irritável, né? Como tem uma origem neurosensorial, ela vai atuar sobre esses órgãos também, mas funcionando a partir dessa origem neurosensorial em primeiro lugar, depois trazendo uma desregulação para esse sistema orgânico como um todo.
E eu vou tratar, quando eu usar os meus medicamentos, eu vou tratar basicamente coração e fígado nessa história, tá? Mas posso tratar também rim, posso tratar também pulmão, dependendo de cada caso, certo? Mas vou tratar também sempre o intestino. Então, quer dizer, o funcionamento dos medicamentos antroposóficos, eles vão, por base, né, atuar a partir do entendimento desses 4 órgãos, tá? Não sei se respondi o que ela queria saber, né? A Rosita Almeida tem uma pergunta para você, que é: qual a principal abordagem inicial para quebrar essa desarmonia do polo neurosensorial? Fazer a pessoa entender, claro, ajuda, mas tem sempre a negação. Oi, Rosita. Rosita é médica, formada comigo na UFRJ, né? Se é a mesma Rosita, imagino que sim, né? Não é antropósofa, né? É uma pessoa muito interessante. Rosita, a gente, como eu falei aqui, a gente vai tratar sim, tá? Esse sistema neurosensorial que está... Oi, a Rosita mesmo. A gente vai tratar sim esse sistema neurosensorial que está alterado, tá? A gente tem medicações específicas para isso, né? Não vou entrar em detalhes aqui de quais são os medicamentos, que a proposta da palestra não é essa, fugiria aqui do tema, né, e do conhecimento de algumas pessoas, mas nós temos medicamentos que são específicos para diminuir a intensidade do funcionamento desse polo neurosensorial, tá? A gente tem plantas que funcionam a partir daí. Uma delas, acho que eu posso citar, porque é muito conhecida da fitoterapia, né? O Hipericum perfuratum, por exemplo, certo? A famosa erva de São João, usada né, na fitoterapia para casos de depressão e ansiedade, por exemplo. Ela vai ter um funcionamento que vai diminuir essa intensidade, né, neurosensorial. Mas se eu usar ela de uma forma isolada, porque a gente não usa fitoterápicos, tá, gente? Medicina antroposófica não é fitoterápica. Ela usa medicamentos dinamizados, ou seja, não estamos atuando no nível da química celular. A gente está atuando no nível mais profundo, tá? Metabólico fisiológico. Eu gosto de explicar assim: a gente não atua sobre as células diretamente, a gente atua sobre o ambiente onde as células vivem, né? Que é o ambiente metabólico fisiológico. Então, eu gosto de explicar que o tratamento antroposófico é um tratamento que é mais ecológico, vamos dizer assim, no sentido de que ele vai atuar no meio e não exatamente na célula que está manifestando a expressão da doença. A célula, ao nosso modo de ver, é o ponto final da doença, né? A gente vai atuar anteriormente. Então, falei do hipérico, mas não vai adiantar nada eu usar só o hipérico dentro dessa compreensão se eu não usar um outro medicamento dinamizado que vai atuar a partir do metabólico motor. Então, eu vou lançar mão disso que é muito importante para a medicina antroposófica, que é olhar para as polaridades. Eu estou falando aqui da polaridade entre neurosensorial e metabólico. Então, eu vou usar medicamentos também que vão atuar a partir dessa polaridade. O hipérico, por exemplo, vai atuar mais no polo neurosensorial, e eu tenho uma gama de outros medicamentos que também vão atuar aí, mas eu também vou ter que atuar no polo metabólico motor, como eu também vou usar substâncias que vão atuar para o sistema rítmico, para trazer ele de volta para vamos dizer assim, para a organização do organismo como um todo. Para a medicina antroposófica, qualquer doença, qualquer uma, é uma perda do ritmo da homeostase, né? Ou seja, desse equilíbrio metabólico fisiológico. Então, tem que estar sempre pensando nisso, tá? Sempre que eu vou tratar qualquer doença no olhar da antroposofia, diminuir o que está exagerado, seja o neurosensorial ou o metabólico, né? Vitalizar o que está enfraquecido, seja um ou outro, e trazer também o ritmo, tá? Certo? Então, é por aí, né? Bom, outra pergunta de Patrícia Gomes.
Cláudio, boa noite. Você poderia explorar um pouco sobre depressão em jovens e especificidades e recomendações de tratamento? Depressão em jovem é um problema atualmente muito grave. De nada, Rosita, beijo. É um problema muito grave e também uma tristeza muito grande, né? Assim, minha filha, eu falei da minha filha, ela vai fazer 20 anos ainda, né? E a grande maioria das amigas dela já sofreram sintomas depressivos ou ansiosos, se tratam aí desde os 14, 15 anos de idade. Né? Assim, não todas, obviamente, né? Mas muitas. Quando eu digo muitas, é porque eu acho a quantidade exagerada hoje em dia, tá? Então, assim, acho que não existe uma especificidade exatamente na depressão de jovens para o adulto, tá? Mas o que existe sim uma manifestação muito precoce. O que a gente via no adulto, tá? Mais tardiamente, está começando a acontecer no jovem muito precocemente. Talvez aí sim seja uma especificidade, não em termos de sintomas. Os sintomas são os mesmos, certo? Ansiedade, agitação, irritabilidade, dificuldade de concentração, uma queixa super comum na clínica hoje em dia, dificuldade de concentrar a atenção no que está fazendo, tá? Cansaço e por aí vai. O que eu vejo no jovem é que o jovem hoje, muito mais do que qualquer um, Patrícia, ele está submetido a uma pressão já muito precoce, né? Por exemplo, uma criança de 8 anos, ela já tem que tomar decisões que nem os adultos sabem tomar ainda, tá? Uma criança de 8 anos, ela já, desde a escola, ela é submetida a uma pressão muito grande. Ela não pode ser racista, ela não pode ser isso, ela não pode ser aquilo, não pode ser um monte de coisas. É claro que não deve, né? Mas na maneira como a gente está levando para as crianças, tá? Eu estou dando a minha opinião, tá? Eu imagino que outras pessoas aqui vão pensar diferente, não tem problema nenhum. A gente pode discutir isso, pode debater, mas eu acho exagerado como tem sido feito, né? Eu acho que uma pessoa de 7, 8, 9, 10 anos, 11, 12, não tem a menor condição de compreender o que é racismo, o que é homossexualidade, tá? E o que é várias dessas outras coisas que elas estão sendo, essas pessoas, crianças, estão sendo obrigadas a tomar posicionamentos muito precocemente, né? Elas não entendem do que a gente está falando, então elas apenas repetem o que os outros estão dizendo. E como a sociedade está muito polarizada, ou essas crianças vão, então, estar num polo que vai estar, né, assim, o polo que eu me incluo, né, não racista, tolerante com a diferença, tolerante com a diferença de gênero, de raça, de escolha sexual, seja lá o que for, né? Mas uma criança dessa idade, ou ela vai estar excessivamente tomando esse partido, ou vai estar excessivamente tomando o outro partido, ou seja, daquele que é racista, que é homofóbico, que é isso, que é aquilo, que eu não sei o quê. Porque a criança não tem condições ainda de compreender isso, né? E elas estão nas escolas, em todos os outros meios sociais, sendo metralhadas com essas questões. Não estou dizendo aqui que elas não devem ser discutidas, talvez devam, tá? Mas estou dizendo que estão sendo submetidas a um excesso disso e de uma maneira precoce. Qual é a solução, gente? Eu vou ser muito sincero com vocês, não sei, tá? Não estou dizendo aqui que eu sei qual é a fórmula mágica para resolver esse problema. Eu só sei que eu percebo que isso cria uma demanda enorme, e se a gente vai entender dentro da biografia humana, a Elô, que está aqui me ajudando, Elô, ela além de médica, né, otorrino, e também dentro da medicina antroposófica clínica geral, tá? Ela é também biógrafa, né? Ela trabalha com a biografia humana. Então, ela pode até dizer mais do que eu. Quando a gente leva determinados assuntos muito precocemente para uma pessoa,
né? Por exemplo, um assunto que nem os adultos ainda se entenderam sobre isso. A gente está exigindo das crianças posicionamentos ativos, a gente está demandando dessas crianças algo que elas não podem oferecer, a gente já está trazendo um desgaste sensorial exagerado a partir daí, e quando essas crianças chegam na adolescência e no início da vida adulta, isso se manifesta como doença, seja no corpo físico ou seja no corpo psíquico, tá? Ansiedade e depressão, não só pelas exigências, mas também exigências daquele momento, né? Mas também por exigências muito precoces acontecidas aí 5, 10 anos antes, tá? Então, questões que a gente via em adultos de 40 anos, hoje estão aparecendo em jovens de 20 anos, né? Jovens de 20 anos, na época que eu fiz faculdade, muito raramente tinham questões existenciais do tipo, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu quero, isso é certo, a gente simplesmente vivia, né? Não sei se era melhor ou se era pior, tá? É claro que é necessário mudanças na nossa sociedade, senão ela vai ficar paralisada, tá? O que eu estou falando é que algumas discussões que deveriam estar sendo trazidas para quando a pessoa já tem algum grau de maturidade, vamos dizer 20 anos, estão acontecendo aos 10 anos. Então, isso é uma pressão muito grande sobre esses jovens, tá? Se é bom ou ruim do ponto de vista social, não sou eu que vou estar dizendo aqui. Do ponto de vista clínico, o que eu posso afirmar com toda certeza é que está produzindo doença. A gente está exigindo muito de pessoas de 10 anos, posicionamentos de 20. A gente está exigindo de pessoas de 20, maturidade de 40. E aí a coisa não funciona, né? As pessoas adoecem, tá? Desculpe se o comentário aqui ofende alguém, né? Tá? A Vamos lá. Débora, sim, a Débora traz uma outra pergunta. Na sua opinião, quais são as perspectivas para o futuro na visão da antroposofia? Acredita em uma melhora ou numa piora em relação à saúde do ser humano em geral? Débora, a gente sempre acredita na melhora, né? Nós, antropósofos, somos muito otimistas, tá? A gente acha que tudo vai dar certo no fim, né? A gente acredita na beleza do ser humano, na inteligência do ser humano. Agora, depende em que escala de tempo que a gente está falando, né? Se a gente estiver falando numa escala ampliada, acho que muito bom, sim, para o futuro, tá? Mas se a gente estiver falando para os próximos 5, 10, 20, 30 anos, a coisa está muito complicada, né? A antroposofia ela não está afastada da sociedade, ela pertence à sociedade, ela é uma produção social, né? E a nossa sociedade ela está decadente, né? Vivemos, né, gente? Para quem não percebeu ainda, desculpe, mas vivemos uma civilização decadente. Tá? Já passamos aí o nosso estágio, né, de mais desenvolvimento. Muito provavelmente o que temos pela frente agora é um declínio, né? Isso não é surpresa nenhuma, né? A sociedade romana ela precisou entrar em decadência. Aliás, romano já era a decadência do grego, né? Tá? Assim como os americanos hoje são decadência do europeu, né? E o chinês então é mais decadente que todo mundo, tá? Mas o romano precisou decair para aparecer outra coisa, e veio aquela sociedade da Idade Média, que precisou decair para aparecer o modernismo. E essa sociedade que vem desde o Renascimento do modernismo, uns 500 anos, está começando a ficar decadente também, né? Para aparecer outra coisa. O que vai aparecer depois? Não sei, não faço a menor ideia, né? Mas vamos viver momentos difíceis e depois outra coisa nova que a gente não desconfia qual seja, vai aparecer. Então, nesse sentido, somos otimistas, bastante otimistas até, e entendemos tudo dentro de um ciclo em que a decadência é necessária, porque senão seríamos romanos até hoje. E antes dos romanos seríamos egípcios, persas e por aí vai, tá? Mas não somos, né? Hoje a nossa sociedade é de base germano-britânico, francesa, né? É a base da nossa cultura, vamos dizer assim, até mundial, que dominou o mundo, embora tenhamos outras também, né? Mas a base dominante hoje é essa.
ela está decadente, ela vai decair e outra coisa vai acontecer. Como? Não sei, né? Não sou profeta nem vidente, mas acho que a antroposofia tem muito a oferecer nesse caminho, não só para tratar as pessoas, né, que vão adoecendo nesse processo de decadência, mas também como compreensão de uma dinâmica de mundo, né? Porque quando a gente olha para o mundo, a gente tem a impressão de que ele é assim, não tem outra alternativa de mundo. Não, claro que existe. Né? Algumas décadas atrás estava se anunciando aí o fim da história, o que é uma bobagem enorme, né? Achava-se que tinha chegado ao seu clímax da história e agora nada mais aconteceria, nada pode ser mais ingênuo do que isso, né? Tá? Então, estamos em evolução permanente. E a antroposofia, eu acho que ela se inclui nesse processo. A antroposofia não é nova, ela já tem 100 anos, tá? Até um pouco mais. Então, ela está acompanhando esse processo de evolução humana. Estou falando evolução e decadência. A gente está muito acostumado a pensar em evolução apenas de uma forma positiva, para o melhor. Não, evolução também é para a decadência, tá? Só que uma decadência que abre espaço para um novo. Então está tudo bem, está tudo certo. Não para nós, né, que vamos viver os próximos 40 anos de decadência, tá? Mas se não formos egoístas para a humanidade como um todo, está tudo certo, né? E vamos viver da melhor maneira possível nesse momento que estamos encarnados, né? Tá? Cláudio, Adriana Mariucci fala, né? Justamente na antroposofia tem uma relação profunda dos órgãos com as doenças psiquiátricas que a psicologia tradicional não tem, certo? Uhum, certo, com certeza. Porque tanto a psicologia quanto a psiquiatria tradicional, elas vão pensar no cérebro em primeiro lugar, tá? Na psiquiatria, então, nem se fala, né? Mas na psicologia também, né? É o cérebro que tem a preponderância, né? A gente está falando aqui de ansiedade e depressão. O modelo oficial da medicina acadêmica para ansiedade e depressão é a deficiência de serotonina na fenda sináptica, certo? Então, é um modelo totalmente neuronal, cerebral. Para nós da antroposofia, não. Para nós da antroposofia é um desequilíbrio, principalmente entre aqueles 4 órgãos. Mas, enfim, você não está falando que é neurosensorial? Sim, gente, neurosensorial. Mas neurosensorial, ele está espalhado também no organismo inteiro, ele não se restringe à cabeça, embora ele esteja na cabeça também. Então, o cérebro participa desse adoecimento, mas ele participa junto de fígado, rim, pulmão, coração, intestino. Quando eu vou tratar com medicamento antroposófico, eu olho para todos esses órgãos. E aí eu vou identificar, assim, não que eu vá procurar uma doença no fígado ou uma doença no rim, não vai vir nada, na maior parte das vezes, nos exames de sangue, no ultrassom, numa ressonância magnética. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do órgão enquanto processo, e aí teríamos que ter outros conceitos antroposóficos aqui que não cabem, mas para quem é antropósofo vai entender, a gente está falando da dimensão etérica, né, da dimensão de vitalidade e da dimensão astral, certo? Esses órgãos, eles não funcionam apenas no âmbito físico, tá? Para quem não é antropósofo, a gente tem uma outra maneira também de compreender a organização humana, que não apenas trimembrada. A gente tem uma maneira quadrimembrada, tá? Que é corpo físico, corpo vital ou etérico, um corpo anímico ou astral e uma organização do eu, que é onde se manifesta a nossa espiritualidade que organiza tudo isso. Tá? Então, eu também trato olhando para isso, né? Quando eu falei entre neurosensorial e metabólico motor, mas eu posso também pensar na doença da ansiedade, da depressão, na interface de um desequilíbrio entre o que a gente chama de corpo vital e corpo anímico, tá? Ou corpo etérico e corpo astral, são sinônimos, certo? Ali também eu vou tratar essa interface, né? Ali também o exemplo do hipérico com outra substância, né? O hipérico mais para o anímico e outra substância mais para o vital, para o etérico, né? Ela também vai trazer isso para a organização
tá? De uma revitalização e vai trazer ritmo e por aí vai. Então, a antroposofia é muito mais complexa do que eu estou apresentando aqui, na verdade, certo? A gente olha para toda essa complexidade quando pensa teoricamente, quando trata, mas quando eu estou falando de fígado, coração, pulmão, rim, intestino, eu estou pensando nesses órgãos na sua dimensão física, mas estou pensando também na sua dimensão etérico-vital, na sua dimensão anímico-astral, tá? O adoecimento normalmente não se dá a partir da ansiedade e depressão no sistema físico, mas sim nesses corpos etérico ou astral, tá? E aí não vai aparecer no físico. O físico vai aparecer quando o caldo já entornou, né? Uma gastrite, uma arritmia cardíaca, uma constipação intestinal e por aí vai, tá? Quando isso aparece no físico, é porque o adoecimento nesses outros níveis mais sutis, que são o nível, né, em ordem assim, do mais grosseiro para o mais sutil. O mais grosseiro é o físico, depois vem o vital etérico, depois vem o anímico astral, e aí depois vem, claro, a organização do eu, que representa a dimensão espiritual, tá? A coisa começa numa desarmonia entre o espiritual e essas dimensões mais baixas, tá? De materialidade, tudo isso para nós é matéria, tá? Seja físico propriamente dito, seja etérico, seja astral, é matéria também em níveis de diferença de sutileza, né? O físico é o mais grosseiro, o perceptível, o que a gente vê, toca e por aí vai. Depois vem o etérico, depois vem o astral. Essas dimensões mais sutis, elas estão em desarmonia, basicamente falando de ansiedade e depressão, se dá ali entre o nível etérico e astral. Isso vai ter consequência sobre o fígado, o rim, o intestino, o coração, o pulmão, etérico e astral também, tá? E aí depois vai explodir lá no órgão físico. E a gente pode incluir o cérebro nessa brincadeira, tá? Quando um cientista, neurocientista, ele diz assim, que ansiedade e depressão é porque tem uma deficiência de serotonina na fenda sináptica, ele não está errado, ele está certo. Só que ele está olhando apenas para o aspecto físico. No nosso modo de entender, quando existe essa deficiência de serotonina, o corpo etérico, o cérebro astral já está adoecido há muito tempo, tá? Então, é assim que a gente entende, tá? A Ângela Oliveira, mas assim, você já falou bastante coisa em relação a isso, mas ela poderia repetir o que vai primeiro tratar em relação aos órgãos e explanar um pouquinho mais dos motivos na visão da antroposofia? Não tem um primeiro, né? Tá? Eu poderia aqui, sim, né? Quando eu dou aula sobre isso, por exemplo, a gente esquematiza isso aí a partir do que adoece primeiro, qual é o órgão que adoece, por aí vai. Mas, na verdade, depois a gente bagunça isso, porque não existe um primeiro que adoece. Os órgãos estão todos em interação todo o tempo. Então, eles vão estar, vamos dizer, adoecendo, né, em conjunto, porque o que adoece é o organismo. É isso que a gente precisa olhar, tá? Mas eu poderia dizer, se a gente quiser ser esquemático aqui, né, que como é uma patologia que vem do neurosensorial para baixo, vamos dizer assim, para o metabólico motor, eu poderia dizer que do ponto de vista da depressão e da ansiedade, que é o tema da nossa palestra, outras doenças vão cursar de outra maneira, tá? Mas a depressão e a ansiedade, eu poderia dizer que vai haver, né, em primeiro lugar, um problema no rítmico e que aí o coração é um órgão que vai estar sofrendo ali, mas ele não vai manifestar isso muito, não. Quando ele vai perdendo essa funcionalidade dele nesses planos etérico e astral, isso vai acabar fazendo, vai acabar furando essa barreira e vai bater lá no fígado, tá? A base, né, que eu vejo hoje de tratamento, né, medicamentoso, os medicamentos antroposóficos para as doenças depressivo-ansiosas é o fígado, embora a gente também vá tratar o coração, não vai deixar de olhar para o rim nem para o pulmão, tá? Mas eu poderia esquematizar dessa maneira, certo? Mas sempre dizendo que a
apenas um esquema e a coisa, na verdade, não funciona assim, tá? Porque esse neurosensorial, a gente está com esse modelo muito anatômico, vamos dizer assim, né? Um neurosensorial lá no alto, um metabólico motor lá embaixo, né? Ou seja, neurosensorial na cabeça, metabólico motor no abdômen, e no meio do caminho o rítmico aqui no peito, o coração, né? Coração e pulmão. Mas esse modelo é um modelo, assim, para fins de esquematização, tá, gente? Porque eu tenho neurosensorial já lá no fígado também, assim como eu tenho metabólico no cérebro, tá? Então, todos esses órgãos, eles têm neurosensorial, ritmo e metabólico neles. Então, o adoecimento se dá no organismo como um todo. Um órgão vai sofrer mais do que o outro, né? E aí, isso vai depender de como se manifestam os sintomas e de como as características de personalidade daquela pessoa. Personalidade mesmo, temperamento e por aí vai. Tá? Mas talvez hoje, se a gente quiser falar do organismo físico propriamente dito, os órgãos que acusam mais, né, uma deficiência, né, nesse sentido da harmonia causada pela ansiedade e depressão são coração e intestino. Né? Ali que a doença vai aparecer em primeiro lugar no corpo físico, mas lembrando que do ponto de vista etérico e astral, esses órgãos já adoeceram antes num sistema muito mais complexo, né? Tá? Olha, gente, vamos encerrar as perguntas, tem mais duas que eu vou trazer aqui agora, tá bom? Por causa da hora. Então, a Luciene Mendes Vasconcelos traz assim, tem se falado muito da desparasitação do intestino para ajudar na ansiedade e depressão. Na antroposofia, tem alguma relação de parasitas essas doenças? É uma excelente pergunta, tá? A antroposofia vai entender isso sim, mas a antroposofia não vai trabalhar exatamente sobre isso, né? Ou seja, a gente não vai estar desparasitando o intestino com isso. E quando você fala desparasitando, eu estou entendendo que você está dizendo, assim, está falando mais dos vermes propriamente dito, né? Tênia, lombriga, esse outro tipo de coisa, que já existem várias pesquisas científicas, vários estudos mostrando que a presença desses animais, né, no interior do nosso intestino podem sim causar uma diversidade enorme de doenças, não só ansiedade e depressão, doenças autoimunes e várias outras, tá? Mas também influenciar causando ansiedade e depressão. E aí eu vou lembrar que não fica só nesse nível dos parasitas animais. A gente vai pensar também na microbiota, né? Nas bactérias e nos fungos, certo? Né? Nos micro-organismos, tá? A maneira como a gente vive, aquilo que eu falei hoje sobre nossa alimentação, né? Totalmente poluída, afeta muito. E o uso excessivo de medicamentos, por exemplo, os antibióticos, afeta muito também. Né? Foi feita uma pesquisa, essa pesquisa tem uns 20 anos atrás, hoje seria diferente, né? Porque foi feita com os Yanomamis. Na época que ela foi feita com os Yanomamis ainda era uma sociedade muito isolada. Hoje já não é mais, todo mundo acompanhou aqui aquele problema Yanomami, né? Na virada do governo Bolsonaro para o governo Lula, tá? E ficamos sabendo, né, o quanto que a sociedade Yanomami sofreu nesses últimos anos, né, com a pressão da mineração, deixaram de ser isolados. E o que me chamou a atenção é que todo mundo ficou falando, os Yanomamis, eles estão doentes, né, porque, né, não tem assistência médica, não tem isso, não tem aquilo. Bom, depois que está doente daquele jeito tenebroso que a gente viu, né, a forma como o último governo deixou a situação, né, é claro que aí tem que entrar a medicina para ajudar, para resolver, mas 20 anos atrás, a sociedade Yanomami não precisava de médico nenhum. Né? A sociedade Yanomami era totalmente autônoma, muito vitalizada e ia muito bem, obrigado. Muito pelo contrário, muito melhor do que nós. Tá? Então, foi feita uma pesquisa 20 anos atrás, mostrando que em sociedades isoladas, né, não urbanas como a nossa, e aí usaram os Yanomamis para isso, como eles não tinham, né,
uso excessivo de antibióticos e nem de todos esses agrotóxicos e outras porcarias que vão aí no nosso organismo, eles não sofriam de quase nenhuma das doenças que são nossas mazelas hoje em dia. Não sofriam de diabetes, pressão alta, e eu vou me arriscar a dizer de depressão e ansiedade também não, tá? E fizeram uma pesquisa com a microbiota, né? Eles tinham 40% a mais de diversidade bacteriana do que nós, tá? O que atesta um funcionamento intestinal muito mais saudável, certo? Isso já deve ter mudado, se fizer uma pesquisa agora já mudou completamente, mas voltando para a pergunta que foi feita, a antroposofia ela não vai atuar diretamente sobre esses parasitas e sobre a microbiota, tá? Mas entendemos que, da nossa maneira de tratar intestino, né? Quando eu, por exemplo, é muito raro eu tratar uma ansiedade, uma depressão, sem ter medicamentos que tratem o intestino. Quase sempre eu estou tratando o intestino também. Então, não estou atuando diretamente sobre esses parasitas e sobre essa microbiota, mas eu estou atuando trazendo uma reharmonização metabólica fisiológica para esse intestino, tá? Eu estou atuando trazendo uma revitalização para esse intestino. Isso, por si só, vai atuar também de certa maneira, eliminando esses parasitas e trazendo uma harmonia melhor para a microbiota intestinal. Mas se você quiser um tratamento mais específico para isso, tem que buscar mais a medicina funcional, que hoje está olhando para isso, né? Tá? Não sei se tem alguém aqui, algum médico que seja do assunto. Tem um grande antropósofo, amigo nosso, Michel Iari, que estuda esse assunto e faz cursos disso, mas acho que ele não está presente aqui hoje. Se estiver, Iari, por favor, nos ilustre aí com algum comentário, né? Mas acho que ele não está presente, não. Eu acho que o Michel não está, não. Mas a É. última pergunta é do Marcos Ribeiro, tá? Doutor, a depressão tem causa genética / hereditariedade? Como a antroposofia explica isso? Sim, com certeza ela tem uma base genética hereditária, tá? Todas as doenças têm, nenhuma doença, nenhuma característica seja de cor de pele, ou de personalidade, ou do funcionamento mais profundo do fígado, escapa à genética. Todo organismo humano tem, mas devemos entender isso não de uma forma reduzida, tá? Em primeiro lugar, a depressão e a ansiedade, ela tem fatores genéticos que influenciam, mas não um fator genético único. Quando a gente pensa em genética, né, como um leigo principalmente pensa em genética, ele pensa num gene e um gene responsável por tal doença. Esse não é o modelo da maioria das doenças. A gente tem doenças que funcionam desse jeito. Por exemplo, a doença celíaca. Aquela doença em que a pessoa não pode comer glúten, não é a intolerância, não como glúten porque eu fico mais inchado, eu fico com gás, não é disso que eu estou falando. O doente celíaco, se ele comer glúten, ele morre. Ele morre mesmo, tá? Porque ele tem uma deficiência muito específica num determinado gene que produz uma enzima que metaboliza o glúten. Se ele não tem isso, ele não pode comer, senão ele se intoxica e ele pode até morrer, tá? Então, é uma doença de modelo genético muito caricato e muito específica. A grande maioria das doenças não funciona desse jeito, tá? É uma doença como um câncer, por exemplo, é multigenética. Cada vez mais você vai descobrindo diversos fatores que influenciam. E o câncer não é uma doença única, né? O câncer de intestino tem os seus sei lá quantos genes, dezenas talvez de genes. O câncer de pulmão são outros, né? O câncer de próstata, outros, o de mama, outros, tá? E esses genes, eles funcionam de uma maneira que a gente não compreende. E eles não estão isolados, tá? Eles funcionam de acordo também com o que vem do mundo exterior. Ou seja, se uma pessoa tem um gene favorável para desenvolver o câncer de pulmão, se ela fumar, e aí eu não sei os números, tá? Mas vamos chutar números aleatórios aqui. Se ela fumar, ela vai ter muita chance, vamos chutar aí qualquer coisa, 90% de chance de desenvolver o câncer. Se ela não fumar,
vamos chutar também outros números, ela vai ter pouca chance de desenvolver, vamos dizer assim, 10%. Então, o gene, ele não é a causa única. Eu falei na doença celíaca, por exemplo, mesmo a doença celíaca não é, se não comer o glúten não vai ter o problema. Então, para depressão e para ansiedade vai funcionar da mesma maneira. Existem cada vez mais genes que estão envolvidos nas doenças psíquicas, todas elas, para depressão e ansiedade inclusive, tá? Genes que funcionam de uma forma que a gente não faz a menor ideia, não compreende, e muito provavelmente ao longo das próximas décadas vamos ter alguma compreensão sobre isso, mas acho muito difícil que a gente tenha uma compreensão total, até porque, né, eu vou dizer assim, eu estou aqui afirmando que os genes influenciam. Agora, eu também estou afirmando que eles não são uma causa única do processo. É claro que se você tem uma avó com depressão, você vai ter uma chance maior de ter lá um neto que tenha também depressão. Mas é multifatorial, pode ter, pode não ter, né? Vamos pegar aqui um câncer de intestino. Se alguém da minha família teve câncer de intestino e eu como super bem, pratico atividade física, levo uma vida saudável, eu vou ter uma chance menor de ter do que um irmão que come super mal, que não pratica atividade física e não leva uma vida saudável. Mas também não é uma garantia, pode ser que eu tenha e ele não. Tá? Então, como isso funciona exatamente, a medicina está longe de compreender. A gente sabe que influencia, mas a gente não sabe como funciona exatamente. Tá? Agora, como que a gente entende isso na medicina antroposófica? Da mesma maneira que eu estava explicando antes. O gene, ele pertence ao corpo físico. Tá? O gene nada mais é, né, do que a manifestação no corpo físico da constituição corpórea como um todo. Tá? Então, aquilo que me constitui como um ser humano encarnado, tá? Nós que praticamos antroposofia, a gente entende o ser humano, em primeiro lugar, como tendo uma dimensão espiritual. O ser humano, ele é um ser espiritual antes de qualquer coisa. Ele constrói para si uma corporalidade física e também uma corporalidade psíquica, egóica, posso dizer assim, para quem é psicólogo vai entender, né? Para poder habitar esse plano físico. Porque a gente não habita, né? Uma entidade espiritual para habitar o plano físico precisa construir um corpo físico e um corpo psíquico. Senão, não existe vida terrena, tá? Eu preciso comer, né? Eu não vou me alimentar de luz. Tem gente aí que fala que se alimenta de luz. É uma bobagem enorme, tá? Porque todo mundo que está encarnado precisa se alimentar de comida. Jesus Cristo precisava comer, né? Não se tem ideia que Jesus Cristo não comia, não existe isso. Buda também precisava comer, por mais que ele fizesse jejum de vários e vários e vários dias, ele também comia, tá? Então, para eu poder estar na vida encarnada, eu tenho que ter um corpo físico e tenho também um corpo psíquico. Essa construção, que ela começa do espiritual e vai seguindo para o físico, os genes fazem parte desse processo. Não são eles o principal no nosso modo de entender, mas é uma maneira que essa espiritualidade tem de codificar o que ela vai estar construindo, seja no nível físico, seja no nível psíquico. E aí entra a minha linha pessoal de individualidade espiritual, combinada com a linha de hereditariedade que vem da minha família, né? Pai, mãe e todo o resto da família, né? Que deu ali no pai e na mãe, tá? Então, eu posso dizer que os genes, eles são esse ponto de convergência que vem tanto de uma linha individual espiritual de encarnação, como de uma linha terrena, né? Uma linha cósmica espiritual de encarnação, como também de uma linha terrena de hereditariedade física, tá? O gene, ele é muito complexo e ele é o resultado final dessa história toda. Para manifestar a doença, então, a gente já está vendo que as situações de ponto de vista kármico vão estar influenciando, tá? E vai estar influenciando também a nossa hereditariedade, e isso não deixa de ser kármico, né?
O karma, ele não é só individual, ele também é familiar, ele também é civilizacional, ele é de povo, de raça, né? O karma da espécie como um todo, o karma do planeta Terra como um todo, tá? Enfim, tudo isso aí vai influenciar na nossa constituição final. E os genes são uma codificação de como isso vai assim, construir essa corporalidade física e também psíquica, né? Tá bom? Espero ter Bom, respondido, né? antes de terminar e antes dos agradecimentos finais, né, queria trazer um pouquinho para vocês do que vai ser a próxima palestra, tá? Só um segundinho. Agora vai compartilhar. Isso. Então, hoje nós tivemos, né, o Dr. Cláudio, né, com essa palestra sobre ansiedade e depressão. A próxima, então, vai ser em 16 de agosto. O Luiz Henrique, ele é aconselhador biográfico, ele é pedagogo, ele vai trazer o olhar para a criança a partir da antroposofia. Vai ser bem interessante, gente. E, assim, estão todos assim, super convidados. Eu acho que vale a pena assistir, tá? Essa palestra aqui. Tá bom? E, ao mesmo tempo, também queria convidar vocês, se souberem de alguém, ou se tiverem um interesse diferente, o Cláudio hoje trouxe pontos de vista da antroposofia, tem bastante gente que não é, nosso curso vai começar em março, né? Que vai trazer, então, todos esses parâmetros, essas bases, digamos assim, do que é antroposofia e como a gente pode aplicar isso, não só na medicina, mas em qualquer profissão que a gente faça e, fundamentalmente, no nosso caminho de autodesenvolvimento. Como é que a gente pode se conhecer a partir desses conceitos da antroposofia e como eu posso ampliar o meu olhar, ampliar minha atuação no mundo, ampliar como eu percebo e sinto as coisas a partir desse conhecimento. Então, né, o Steiner já traz que a antroposofia, a medicina antroposófica, é uma ampliação, né, da nossa arte de curar. Então, Cláudio, muito obrigada. Eu acho que foi bastante esclarecedora, tem vários elogios no chat, né, falando que a palestra foi ótima, etc. e tal. Então, super obrigada, né, ainda estão chegando, por essa noite assim, bem gostosa, bem esclarecedora. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? Você quer falar Gente, alguma coisa? eu quero só agradecer, né? Agradecer a presença de todas, de todos, né? Obrigado por me ouvirem, né? E, enfim, é isso. Muito obrigado, espero ter podido ajudar, né? Tanto para quem é antropólogo como para quem está chegando agora. E fica o convite, né? Também faço o mesmo convite da Elô, né? Estejam conosco, né? Quem tiver interesse, estejam conosco nessa nossa jornada, né? Obrigado, Elô, também. Tá bom? Obrigada. Beijos e boa noite. Isso. Obrigada a todos, então, pela presença. Boa noite. Podem convidar quem vocês quiserem para assistir as palestras. Serão sempre muito bem-vindos. Tá bom? Boa noite, gente. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa noite.